Salve, salve, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma teleaula de física. Hoje, dando continuidade ao efeito Doppler, eu vou corrigir algumas questões propostas do livro. Na aula passada, eu conceituei para vocês o que era o efeito Doppler, apresentei a equação do efeito Doppler, e nessa aula, e também naquela aula passada, eu corrigi 2 exercícios modelos, e nessa aula nós vamos continuar corrigindo exercícios. Espero que vocês tenham quebrado um pouco a cabeça. São exercícios mais complexos, exercícios que inclusive envolvem equações de cinemática, de movimento, que vocês viram na primeira série do ensino médio. Bom, vamos lá? Deixa eu subir a apresentação primeiro, para que a gente inicie a correção dos exercícios. Ok. Beleza, subindo a apresentação, então, como eu falei, o tema de hoje é corrigir exercícios de efeito Doppler. O primeiro exercício de hoje é um exercício de uma corneta que vai estar caindo, uma corneta elétrica, ou seja, uma corneta que não vai precisar, ela vai emitir o som, mesmo que não esteja ninguém soprando. Ainda bem, porque esse estudante ele deixa cair a corneta do alto do edifício e a corneta continua tocando. Então, ainda bem que ela era elétrica, então não precisava do estudante cair junto para que a gente compreendesse essa questão. Então, o estudante deixa cair uma corneta do alto do edifício. Quando em repouso, lá do alto do edifício, a corneta emitiu um som de frequência 512 Hz. Deixa eu pegar aqui a minha caneta para fazer os apontamentos. Então, esse 512 Hz seria o que a gente chama de frequência real, a frequência da caneta quando está em repouso. E aí ele deixa cair, e a pergunta é, qual é a distância percorrida? Então, distância, vocês pensarem na equação do efeito Doppler, não tem distância. Então, significa que eu vou ter que usar outras equações. Então, qual é a distância percorrida pela corneta durante a queda, até um instante que o estudante detecta o som na frequência de 485 Hz? Ora, o que está acontecendo é o seguinte: você tinha uma frequência de 512 e a frequência está em 485. Isso significa que a corneta estava se afastando do estudante. E isso é uma lógica, já que a corneta caiu do edifício. Daí está constituído o efeito Doppler, onde 512 é a frequência real da corneta e 485 é a frequência percebida pelo estudante depois de uma certa distância em queda livre. Despreze a resistência do ar e considere G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá. Primeiro, como sabendo que ele parte do repouso, ou seja, que a velocidade inicial é zero, achamos a velocidade emitida pela fonte. Então, da equação geral de efeito Doppler, frequência aparente é igual a frequência real vezes a velocidade relativa do observador dividido pela velocidade relativa da fonte. Nesse caso, a frequência aparente é de 485 Hz. A frequência real, de 512 Hz. O observador está em repouso, então a velocidade do observador é zero. Então só fica a velocidade da onda, que no caso é o som. Então fica 340 mais zero, ou apenas 340. E embaixo eu tenho a velocidade da onda, 340, mais a velocidade da fonte, que é a velocidade da corneta por si só. Então, fazendo a conta e substituindo os valores, 512 vezes 340 dá 174.080, multiplica cruzado aqui, 485 você multiplica por 340 e multiplica por VF, 485 vezes 340 vai me dar os 164.900, mais 485 VF, passa esses 164.900 para o lado direito, subtrai, dá 9.180, e divide por 485. E você acha a velocidade da corneta
naquele ponto em que o observador estava perguntando a distância, como 18,92 metros por segundo. Mas não foi isso que ele perguntou de fato. Ele perguntou qual a distância percorrida até então. Aí você tem que lembrar de uma equação de movimento, caso de queda livre, movimento uniformemente variado, cuja aceleração é constante. E como ele me pediu a distância e relacionou com a velocidade, a equação mais indicada é a equação de Torricelli. A equação de Torricelli, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a delta s. V é a velocidade final, sabendo que ele partiu do repouso, a velocidade inicial é zero, e a velocidade final é a velocidade tomada naquele ponto em que eu quero saber a distância, portanto, a velocidade que eu achei na fórmula do efeito Doppler. Então, dá 18,92, zero, mais 2 vezes a aceleração, que é a aceleração da gravidade, vezes ΔS. 18,92 ao quadrado dá 358, 2,9,8 dá 19,6, 19,6 passando dividindo, eu acho a resposta de aproximadamente 18,3 metros. Então, veja que problema interessante. Se você pegasse esse problema fora do contexto, você teria uma dificuldade maior em associar isso com o efeito Doppler. Dentro do contexto do efeito Doppler, você já sabia que você teria que usar a equação de alguma maneira, e aí você usa essa equação para estar achando a velocidade, e a partir daí você usa a outra equação de movimento. E esses exercícios são exercícios modelo, significa que, no primeiro momento, você pode achar uma dificuldade imensa de fazê-lo para que você solucione o problema, já que você nunca resolveu um problema como esse. Quando você pega um problema semelhante, por isso que a física, a resolução de problemas da física, é importante que você tenha modelos, porque a partir dos modelos você consegue ampliar isso para outras situações. Vamos a 34. Na 34 é um problema semelhante ao anterior, só que agora você já tem uma referência de modelo. Então vamos lá. Uma fonte sonora de frequência 540 Hz cai do alto de uma construção de 20 metros. Então, essa daqui seria a frequência real, 540 Hz, e a distância, que é vai percorrer até chegar no chão, seria a 20 metros que ele percorreria. No instante em que a fonte está se chocando com o chão, qual é a frequência percebida por uma pessoa em repouso no alto da construção? Então, a pessoa estava em repouso no alto da construção. Mais uma vez, a fonte sonora estava se afastando do observador. Então, isso significa que, dentro do que nós já aprendemos de efeito Doppler, num afastamento, haverá uma diminuição aparente da frequência. Então, a frequência que eu vou calcular vai ser uma frequência percebida menor do que 540, que é a frequência real. Então, já com o modelo do exercício anterior, eu sei que partiu do repouso, então a velocidade inicial é zero. Agora, eu sei a distância. Com a distância, a velocidade e a aceleração, eu jogo em Torricelli. Jogando em Torricelli, eu calculo a velocidade antes da colisão. Essa vai ser a velocidade da fonte e eu irei tomar como referência. Vamos lá? Então, primeiro usamos a equação de queda livre. Essa equação de queda livre é uma equação simplificada de Torricelli. A equação de Torricelli, já mostrada no exercício anterior, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida, ΔS. Quando você pensa isso numa equação de queda livre, a velocidade inicial vai ser zero, então você tira, e a aceleração vai ser g. E a distância percorrida a gente chama de h. Então, v ao quadrado igual a 2 vezes gh não é nada mais nada menos do que a equação de Torricelli simplificada. Se você quisesse usar a equação de Torricelli como ela foi concebida, você acharia a mesma coisa. Então vamos lá. V ao quadrado é igual a 2 vezes 10 vezes 20, então dá 400. Raiz de 420. Então eu acabei de achar a velocidade da fonte sonora antes de chegar ao chão.
Aplicando essa velocidade na equação do efeito Doppler, eu consigo, assim, calcular a frequência aparente. A equação do efeito Doppler, aqui, mais uma vez, se atentando ao sinal, mais, menos. Então, como houve um afastamento, o sinal que eu uso em cima é negativo, e, como consequência, o sinal de baixo vai ser positivo. Porém, a velocidade inicial é zero. Então, ficaria velocidade do som menos zero, 340, mais velocidade do som, velocidade do som, mais a velocidade da fonte que eu acabei de achar, que é 20. Então, fica 340 dividido por 360. Isso multiplicado por 540 vai me dar a frequência aparente de 510 Hz. Então, perceba que o entendimento desse segundo problema já foi mais fácil do que o primeiro, porque você já entendeu o modelo, e aí qualquer outro modelo parecido que envolva queda livre e efeito Doppler, você já conseguiria resolver. Por que esses problemas acabam sendo comuns? Porque o efeito Doppler, apesar de ser um efeito ondulatório, e na maior parte dos exemplos um efeito sonoro, ele é um efeito que se dá quando a fonte e o observador estão em movimento relativo. Isso significa que em vários problemas de mais complexidade, eu vou juntar a ideia do efeito Doppler com a ideia das equações de movimento. Foi o que nós fizemos aqui nesses dois exercícios. E agora nós vamos fazer um exercício mais desafiador, que é o exercício número 35. Toda vez que aparecer esse símbolo aqui, em um exercício do livro, isso significa que o exemplo é um desafio. Um desafio, por isso tem aqui o desafio, eu brinco, falo bem assim, é para você correr do problema, o problema é muito difícil, mas na verdade nós não vamos correr, nós vamos enfrentar o problema, mas é para que você saiba que você vai precisar de vários recursos, habilidades, para que você realmente consiga resolver a questão. Esse problema é um problema literal, aonde que nós temos que deduzir uma equação. Então, toda dedução de uma equação, ela já vai demandar um esforço matemático e físico maior. A aplicação da equação, é o que acontece na questão 36, já não necessita de tanto esforço, apesar que dependendo da equação que você vai trabalhar, mesmo só aplicar a equação já vai demandar um esforço. Mas nesse caso, na 35, o esforço é maior porque eu vou partir dos conceitos para chegar numa equação que ela só existe em uma aplicação, que é, no caso, essa aplicação que ele está falando de um radar. Então, a situação, o problema é essa. Eu tenho um radar, esse radar é o chamado radar móvel, que é utilizado em rodovias. Esse radar funciona como se fosse uma arma. O policial rodoviário, ele aponta esse radar em direção ao carro que está vindo de encontro a ele, e o radar consegue captar essa velocidade. Ele capta a velocidade através da diferença da frequência entre a frequência emitida pelo radar e a frequência percebida novamente depois da reflexão. Então, com isso, eu tenho aqui um duplo efeito Doppler. Por que um duplo efeito Doppler? Porque na emissão o carro está se aproximando, então, num primeiro momento, o radar ele vai ser a fonte da onda eletromagnética e que emite uma onda que chega numa frequência aparente até o veículo, que é o observador. Quando bate no veículo e volta, você tem uma inversão. É como se quem estivesse emitindo agora a onda seria o veículo. E aí você tem um outro efeito Doppler. Então, são dois efeitos Doppler, aonde que fonte e observador muda. Vamos ao problema e vamos resolvendo com calma o problema para que você consiga captar parte a parte. Então, vamos lá. Uma maneira de fiscalizar abusos de velocidade em rodovias é a utilização de um radar que funciona segundo o efeito Doppler. Ele emite uma onda eletromagnética de velocidade aproximadamente C igual a 10 a oitava metros por segundo. Então, ele está falando aqui que essa velocidade não é exatamente a velocidade da luz ou de uma onda eletromagnética no vácuo.
que também não é realmente, é um pouco menor. Então, ó, lembrando que a velocidade de uma onda eletromagnética no vácuo é de 3 vezes 10 a oitava. Nesse problema, ele está citando como 1 vezes 10 a oitava, ou simplesmente 10 a oitava metros por segundo, e uma frequência também conhecida, em geral 21,4 GHz. Detecta a frequência aparente refletida pelo automóvel e funciona como uma fonte da onda ao se aproximar com uma velocidade v do radar. Agora vem a questão. Mostre que a diferença ΔF entre a frequência aparente e a frequência real é dado por essa equação. ΔF é igual a 2V vezes F dividido por C menos V, onde V é a velocidade que o carro se aproxima do radar, F é a frequência real do radar emitido, C é a velocidade da onda do radar, e V, no caso, eu já falei que é a velocidade do carro. Bem, então, o que ele quer, esse ΔF, é a diferença entre o FAP, que a gente entende como frequência aparente, e a frequência real. Essa diferença vai me dar isso aqui. Bom, e o problema me dá uma dica. No primeiro momento, o radar emite uma onda que chega com uma frequência aparente até o veículo, que é o observador. Depois, o veículo, que é a fonte, reflete essa onda que então é detectado pelo radar. No caso, não é fonte. No caso, ele vira o observador. Bom, então, essa dica, transformando uma linguagem matemática, significa que eu vou resolver o problema em duas partes, sendo as duas partes literais, só de letras. Uma usando o radar como fonte e outra usando o radar como observador. Vamos lá. Calma, né? Que a gente vai passo a passo para que você entenda, não se assuste e veja a beleza de um problema desafiador que envolve a lógica matemática. Vamos lá. Primeiramente, ocorre a emissão da onda pelo radar, que chega com uma frequência aparente, FAP, no veículo. Como a velocidade da onda é c, então a velocidade da onda é c e a fonte está parada, a velocidade da fonte é zero, e o observador se aproxima dele, então significa que a frequência aparente é maior. Aplicando isso na equação de Doppler, frequência aparente é F vezes V mais ou menos VO, dividido por V mais ou menos VF. Eu tenho a velocidade do observador, é a velocidade do veículo, V, aqui. Está havendo uma aproximação, por isso o sinal é positivo, e o radar, que é a fonte, está parado. Então, a minha equação aqui fica, eu acabei borrando um pouco a equação, vou desmanchar um pouquinho só para que a gente tome como referência o que eu quero. E é a equação. A primeira equação fica essa, da frequência aparente captada pela o veículo, que nesse caso é o observador. C mais V sobre C. Tá bom? Agora, essa onda de frequência FAP, que é essa daqui, ó, não esqueçam dela, ó, C mais V sobre C, essa onda, ela é refletida pelo veículo. Então, ela passa a ser uma frequência real para o veículo emitindo. E chega com uma frequência aparente lá no radar. Essa aqui é uma nova frequência aparente. Então, essa FAP aqui vira o que eu chamo de frequência real e um FAP' vira frequência aparente. Então, no lugar de F na minha equação do Doppler, eu coloco o FAP. Lembrando que esse FAP é o C mais V sobre C. Então, na minha equação, vai ficar FAP' é igual a FAP vezes a velocidade da onda, que é C, a mais ou menos a velocidade do observador. Nesse caso, está havendo uma aproximação, só que a velocidade do observador aqui é a velocidade do radar, que está parado, C. E aqui vai ficar a velocidade da onda C menos a velocidade da fonte, que é o carro. Então, fica FAP C sobre C menos V, mas lembre-se, quem é esse FAP? Esse FAP é C mais V sobre C. Então, no lugar de FAP, eu coloco
C mais V sobre C. Ok? Então, substituindo aqui, vai ficar F vezes C mais V sobre C vezes C sobre C menos V. Fazendo isso, eu posso cortar esse C com esse C. Então, a minha equação fica Φ' é igual a F vezes C mais V dividido por C menos V. Então, lembre-se dessa equação mais essa equação aqui. E por um acaso eu já vi aqui, está faltando um Fzinho, né? Vou consertar aqui, ó. Boto um Fzinho aqui, que é da frequência real. Tá bom? Bom, então é F vezes C mais V sobre C. Muito bem. Então, junta as duas equações e faz o que eu quero. O que eu quero é a diferença entre essas duas equações. Então, vamos lá. A diferença, fazendo a diferença entre a frequência detectada e a emitida, eu teria Φ' menos o Φ real, substituindo o Φ' pela equação F C mais V dividido por C menos V, menos o F real. Então, faço essa conta. Primeiro, tiro o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum entre as duas equações é C menos V. Então, vai ficar C menos V dividido por C menos V dá 1, vezes F vezes C mais V é F C mais V. E a outra equação, C menos V dividido por 1 dá C menos V, vezes F fica F C menos V. Então, com isso, juntando as duas, eu tenho FC mais F vezes V menos FC mais F vezes V. F vezes V aqui, então FC menos FC eu corto, isso daqui eu corto com isso aqui, e eu vou ficar FV mais FV. Dividido por C menos V, então vai dar 2FV. E aí eu tenho a equação do radar. Bom, passo a passo, se você não entendeu, você retorna um pouquinho na videoaula e vem passo a passo. Mas, retornando tudo, o que eu queria era uma diferença, provar que essa equação, a diferença entre a frequência aparente e a frequência real, é uma equação válida, ou seja, deduzir a equação. Para isso, eu usei o efeito Doppler duas vezes. Uma na emissão do radar, e achei uma equação, e outra tomando a frequência que eu achei como a frequência emitida pelo carro, como se o carro emitisse uma frequência, na volta eu substituí na equação do efeito Doppler. Juntei as duas equações e a partir daí, então, calculei o que era determinado. Como eu falei, é um problema desafiador, mas ele tem solução seguindo passo a passo. Existem, então, duas formas de você ter problemas desafiadores. Uma, a mais difícil, de você deduzir a equação, e a outra, a partir da equação, você aplicá-la. Então, a partir do engraçado da equação, não precisa deduzi-la mais, então você pode aplicá-la. Então, nesse caso, é o problema 36. Numa fiscalização em uma rodovia cuja velocidade máxima permitida é 110 km por hora, a diferença de frequência medida pelo sistema eletrônico de radar foi de 4,3 kHz. Então, o ΔF, que ficou muito em cima, deixa eu pegar minha borrachinha para apagar. O ΔF, ele já foi dado, 4,3 kHz, que o quilo equivale a 10 ao cubo. 10 ao cubo equivale a quilo. O carro fiscalizado deve ser multado? Justifique usando os dados e o modelo matemático da atividade anterior. Então, buscando da atividade anterior, dessa atividade, ele só me deu 4,3 kHz, que é ΔF. Buscando dados da atividade anterior, ele me falou que a frequência do radar era de 21,4 GHz. O giga é 10 a nona. E outra coisa que ele me informou
né? Então, nesse caso, que o C é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Sendo 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, eu terei 2 vezes 21,4 vezes 10 a 9 vezes V, e 3 vezes 10 à oitava menos V. Multiplica isso cruzado, então vai ficar 4,3 vezes 3 vezes 10 à oitava menos V é igual a 42,8 vezes 10 à sexta V. Então, você continua fazendo a conta aqui e acha a velocidade. Só que você vai achar essa velocidade em metros por segundo. Como ele está falando em quilômetro por hora, você substitui aqui e no lugar multiplica por 3,6, dá 97 km por hora, e aí você consegue saber que ele não vai ser multado, já que a velocidade máxima permitida era de 110 km por hora. Tá bom? Próxima questão, 37. A 37, toda vez que aparecer essa lupa aqui, é uma questão de pesquisa, então não existe uma resposta única, então o livro vai me dar uma resposta aqui, mas é muito mais para a gente debater aqui o que a gente chama de ciência e tecnologia aplicada. Então nós aprendemos o Doppler, então para os futuros médicos que estão me assistindo, você vai usar isso em um tipo de exame chamado ultrassonografia Doppler, ou ecodoppler, ou ainda duplex scan. E se tornou o mais importante método para o diagnóstico e planejamento cirúrgico na maioria das doenças vasculares, que envolvem a circulação através das artérias e veias. Atualmente, o ecodoppler é usado em praticamente todos os problemas vasculares, sejam venosos ou arteriais. Então, isso é a contextualização. E agora vem a questão. Pesquise sobre exames de ultrassonografia Doppler e responda qual pode ser uma vantagem do exame ecodoppler em relação ao exame de ultrassonografias comuns. Ultrassonografia comum é aquele que a onda bate e volta somente. No caso do Doppler, como o texto do livro diz, você consegue detectar com precisão a velocidade de movimentação de tecidos ou fluidos corpóreos. Ou seja, você emite a onda que vai atingir um fluido corpóreo que está em velocidade e a frequência refletida, tal qual aconteceu no caso do carro, ela é diferente da frequência emitida e essa diferença de frequência vai determinar a velocidade do fluxo. Pela diferença de frequência detectada entre a onda emitida e a recebida, é possível conhecer a velocidade do objeto que refletiu a onda. Ao estudar o coração, artérias ou veias, as ondas emitidas são refletidas pelas hemácias, os glóbulos vermelhos, que fazem parte do fluxo sanguíneo. Como elas estão em movimento, as ondas refletidas possuirão uma frequência aparente diferente do valor original, permitindo identificar o módulo e o sentido da velocidade com que ele se movimenta. Então, emite a onda, atingem as hemácias que estão em movimento, e com isso você consegue calcular a velocidade. Para quê? A análise dos resultados obtidos permite identificar disfunções nas válvulas cardíacas, cardiopatias congênitas, como o sopro, problemas no movimento cardíaco, sístole ou diástole, e obstruções de artérias ou veias, além de hipertensão arterial. Então, como foi falado no texto que deu origem ao problema, o ecodoppler ele é um exame mais completo do que a ultrassonografia quando eu estou tratando de fluidos corpóreos em movimento, principalmente o sangue. Então, um cirurgião cardiovascular consegue detectar, através desse exame, se a velocidade das hemácias, dos glóbulos vermelhos, está correspondente à velocidade esperada. Então, dependendo se a velocidade estiver maior ou menor, é porque há uma obstrução e a partir daí ele consegue saber aonde que essa obstrução está, tá bom? Então, esse foi um exemplo interessante de como é que, mesmo se você não for fazer conta, porque o médico não vai ficar deduzindo a equação do efeito Doppler, mesmo se você não estiver fazendo conta para determinar o efeito Doppler, você pode estar utilizando o conceito do efeito Doppler dentro da sua profissão. Então, existe isso
para a profissão dos médicos, como foi colocado, para radares de policiais, na natureza, através dos morcegos. Os morcegos usam muito o efeito Doppler como referência para detectar um objeto. E aí, né, você tem as aplicações que não são só cálculo. Os engenheiros, futuros engenheiros físicos, vão usar o efeito Doppler para cálculo. Tá bom? Até a próxima. Um abração.